Primeiro sintoma que eu falo que dá no climatério e na menopausa é a TPM eterna. Nossa, eu tô nessa. Leia-se ódio do marido. O marido normalmente é o foco central de ódio da mulher nessa fase do climatério e da menopausa. Então, se você, mulher, tá sentindo muito ódio do seu companheiro, pense se você não tá passando uma síndrome do Que climatério. vocês, maridos, entendam, né? Tenham Não é nada paciência. pessoal, não é Mas mesmo? você sabe que o negócio dos maridos também é interessante, porque a mesma evolução que a gente está vivendo na menopausa, os homens ainda não estão vivendo na andropausa. E a andropausa existe, eles também têm uma baixa hormonal importante. Só que isso está tão não falado agora quanto a menopausa era não falada antes. Sim. E aí a mulher começa a ficar com mais ainda raiva do marido, porque ela fala: esse empiastro não tem energia para nada, não quer fazer nada. Na relação fica ruim também, porque a performance dele já não tá tão boa. Aí ele fica mal-humorado, ele fica azedo, ele fica Deprimido. deprimido. E ele não quer admitir, porque ele não foi educado Sim. para enxergar essa coisa que ele precisa se tratar. Tem alguns maridos que frequentam o consultório junto com as esposas lá no consultório. Tem um que ele trouxe a mulher, porque ele teve a graça de ter um médico clínico que o acompanha, que olhou para ele e falou: "Você tá na andropausa". Fez os exames, diagnosticou, ele começou a repor os hormônios dele, e aí ele falou: "Doutora, eu revivi. Eu estava um traste mesmo, eu estava chato mesmo. E eu revivi". Então, quando eu via começar a acontecer nela, eu falei: "Vai logo, vamos na sua médica, que você tá precisando se cuidar". É. E era fato. Você sabe que é curioso, a minha mãe é uma pessoa muito firme, assim, muito de realmente não se abater, né, ela enfrenta as coisas e tal. E esses dias a gente estava conversando e ela falou assim pra mim, porque eu tô reclamando, tô cansada, tá. Ela falou assim: "É, essa fase da menopausa é muito difícil, foi a fase mais difícil da minha vida". Eu achei tão interessante ela falar isso, então eu fico imaginando e na época quando a gente é adolescente, a gente só olha para o próprio umbigo, A né. gente não enxerga. Você não consegue ver nada ao teu redor e, enfim, o mundo se Se limita resume a aos teus você. problemas, né. Mas, hoje eu olho e eu digo: "Puxa, que curioso, né", você vê que ela, reconhece e admite, foi a fase mais difícil. Ela passou por isso e você nem sabia. É, Por isso que olhar para a mãe é uma das boas pistas que a gente dá para as mulheres. Porque é muito difícil a gente inventariar. Quando? Quando então eu vou começar a minha transição hormonal? Quando que vai mudar as coisas, né? Então a primeira coisa é olhar para a mãe, porque a idade em que a sua mãe, a sua avó, suas tias entraram na menopausa, se você tem irmãs, suas irmãs, é um grande indicativo da idade em que você pode entrar na menopausa. Claro, tem fatores para mais ou para menos. Em geral, a gente vê que mulheres que fizeram fertilização assistida, em geral, acabam entrando na menopausa mais cedo. Mulheres que fizeram tratamentos oncológicos também têm motivos para encurtar o período, né, cíclico. Para alongar, a gente não conhece nada. A gente suspeita que talvez as mulheres que tomaram pílula por muitos anos, talvez guardem um pouco mais de reserva ovariana, mas não existe nenhum trabalho que prova isso, né. Mas a verdade é que a menopausa, essa transição, o mais legal de tudo é que ela começa na cabeça. Tem aquele livro que todo mundo fala hoje em dia da Lisa Mosconi, que é O Cérebro da Menopausa, que foi uma das coisas que deixou famoso esse conhecimento, né. Então as pacientes chegam no meu consultório e falam assim: "Ai doutora, eu tô esquecendo as coisas". Esquecendo como? É memória de recall, é memória nominal. Como que chama? Aquela moça, aquele filme, aquele ator. aquele ator, aquele do olho azul, aquele. É. E aí parece que a informação tá numa prateleira quase ao seu alcance. Você tá vendo ela, mas você não consegue pegar. A mesma coisa são aquelas que chegam na cozinha e não sabe o que foi fazer lá à volta, né. Esqueceu o que foi fazer lá. É diferente da memória de passarinho que todo mundo tem hoje em dia por causa da internet, né, que fica com
10.000 abas abertas na cabeça e não consegue focar em nada, e isso é diferente. É, também diferente da demência, né, do Diferente, Alzheimer. que é o que traz todo mundo no consultório, porque o é apavorante. Eu senti isso durante um breve período, mas quando eu percebi, eu logo comecei a me tratar, mas é apavorada, porque você trabalha com a sua cabeça, você trabalha com a sua mente, e quase todas as mulheres hoje em dia trabalham com a cabeça. E aí quando você começa a perceber que a sua cabeça não tá respondendo do jeito que você tá acostumada, dá um pânico, você fala: "Pronto, para sempre Alice", é a primeira coisa que você pensa. Sim, tô com demência. É, tô ganhando um Alzheimer aí. E é um pavor que, por um lado, é até bom, porque esse pavor traz elas para o tratamento de todas as outras coisas. Sim, com certeza. Má, vou te fazer uma pergunta que me veio aqui, a coisa, né, da transição, das mulheres, das meninas. As mulheres estão querendo engravidar menos? A gente vê que está caindo muito né, a fertilidade no sentido de o número de filhos por mulher cai no mundo inteiro e o Brasil está entre os países desenvolvidos nisso, né, no sentido de que o número de filhos por mulher aqui é semelhante ao dos Estados Unidos, de países europeus. O que você vê no consultório? A gente tem 2 Brasis, né. A gente tem aquele Brasil que tem escolha e o Brasil que não tem escolha, né. Graças a Deus a gente tem SUS, mas infelizmente o SUS também não é igual em todo lugar. Eu, pessoalmente, eu conheço a saúde no mundo inteiro e eu posso afirmar muito muito afirmado que aqui em São Paulo a gente tem a melhor saúde do mundo. Mas a gente tem aquele Brasil que não tem escolha. Então, naquele Brasil que não tem escolha, o número de filhos ainda assim caiu, mas ainda se mantém mais alto do que seria possível para o poder aquisitivo que aquelas pessoas têm. Eu uma vez atendi uma moça que eu nunca vou esquecer, porque ela chegou no pronto-socorro abortando o seu quinto filho. E eu atendia ela num hospital que era católico público, e lá a gente não podia abordar nada de contracepção com as pacientes. Nós fizemos a curetagem dela, tudo, liberamos, e aí antes de liberar, eu estava me sentindo pesada, porque no meu coração eu achava que ela tinha tido 5 gestações aos 25 anos, por não ter opção. E aí ela me falou: "Não, não", e eu fui oferecer pra ela por baixo dos panos, assim, pra prescrever um contraceptivo que ela podia pegar no posto. Aí ela: "Não, não, não, não quero não, eu vivo disso". Aí eu falei: "Como?". Ela: "É, eu tenho 4 filhos de 3 pais diferentes, e eu ganho mais de pensão que eu ganharia se eu fosse casada com qualquer um deles". Aí nesse momento eu me calei, porque daí eu não tinha nada pra oferecer pra ela, né. Mas é esse Brasil que não tem escolha. O Brasil que tem escolha, a gente hoje vê que as mulheres estão numa fase muito legal da vida, assim. A gente tem como escolher quem você quer ser. Você não mais se define por um papel bem estruturado de estudar o ensino médio, fazer colegial, o normal, que era da nossa mãe, né. Adquirir uma profissão de esposa, que era ser professora ou secretária, alguma coisa assim, encontrar um bom marido e depois casar, ter seus filhos e cuidar da sua família. Esse era o script da vida da mulher, bem estruturado, assim como era o script da vida do homem: estudar, arrumar um bom emprego, crescer, Sim. encontrar uma boa mulher, casar, ter filhos, sair para trabalhar, voltar, ter o seu chinelinho na porta, chegar em casa com a janta pronta, os filhos cuidados. Era o script. Agora a gente vive sem roteiro. Então, cada uma de nós, literalmente, pode ser tudo aquilo que quiser. Às vezes, essa mulher quer ter filhos. Às vezes, essa mulher não quer. E muitas não sabem. Tem muita paciente que chega no consultório e fala: "Doutora, eu não sei se eu quero ser mãe". Falei: "Mas por que que você tem que saber agora, né?". É. "Ah, não sei". Eu falei: "Olha, você pode mudar de ideia", porque o que tá acontecendo muito forte? Grandes empresas estão entendendo essa dor da mulher que tá no auge da sua carreira, não tem um companheiro, não tem um candidato a pai
bom, e ela não tem uma decisão definida se ela vai ou não querer ter filhos. O que essas grandes empresas muito espertas fazem? Oferecem para essa mulher custear o seu congelamento de óvulos. Então pega uma menina que está no auge da energia, no auge da força, no auge da garra, congela os óvulos dela para ela, a empresa patrocina, como quem diz: ó, teu futuro está aqui guardado, pode dar tudo que você tem para a empresa, e quando você resolver ter filhos, lá com 50 anos, os seus óvulos estão guardados aqui. Primeiro, congelamento